Antes de partir para o estudo da palavra de Deus, eu gostaria de dizer que a comunhão que há entre os crentes traz os seus frutos. Havia um irmão aí de vocês, e eu acho que é bastante conhecido, o irmão Paim. Eu acho que todos aí chegaram a conhecer o irmão Paim. E houve um tempo em que eu, ainda adolescente, talvez 17, 18 anos de idade, estava sempre sendo usado, apesar, da idade, para pregar. E eu me lembro que me deram a responsabilidade para pregar numa reunião onde a igreja do Bairro dos Músicos estava presente. E naquela época, eu hoje, da experiência cristã, com o passar dos anos, com o envolvimento com o ministério, eu olho para trás e observo que os irmãos realmente foram muito pacientes comigo. Graças a Deus que houve essa paciência e nós fomos amadurecendo na vida cristã. Eu acredito que não é muito ruim ser jovem. É dar oportunidade para o jovem fazer. Mas eu me lembro que na última vez que preguei no Tupi, numa reunião, muita gente, e eu, usando a forma de pregar daquele tempo, eu usava um volume de voz excessivo. E sabe o que aconteceu? Em lembrança do Paim aqui, só para uma experiência dos irmãos verem como esses irmãos têm uma participação na nossa formação cristã, não é? Quem conheceu o irmão Paim sabe, ele não era muito de ir à frente para pregar, ou coisa assim, mas lá no acampamento ele me abordou e disse: irmão Pedro, eu estava perto dele, adolescente ainda, não há necessidade de falar tão alto quando estiver pregando. E foi uma coisa alentadora para mim, porque a partir dali eu percebia que tinha que ter um equilíbrio para a transmissão da palavra de Deus. Hoje, eu vejo que a gente, olhando para trás, como Deus vai trabalhando a vida dos seus filhos. É muito bom quando um jovem aprende a ouvir e ouvir conselho de irmãos como um desses aqui, que na época me abordou. Ele me ajudou muito. E você sabe como o jovem é. Às vezes o jovem ele se sente meio oprimido quando alguém lhe puxa a orelha. Não é? Mas no caso aqui, quando eu olho para trás, eu percebo o quanto esse irmão usou a sua experiência para me ajudar. Então, essa experiência eu gostaria de passar para os irmãos, porque está dentro do contexto da igreja local, e eu fui ajudado por esses irmãos. Quando o irmão me abordou para falar, eu logo fui dando um título para a nossa palestra. E o título está lá em Ezequiel 47. Eu não sei se vocês têm o ato aí de usar a sua Bíblia durante essa sala de reunião, mas é o texto que nós vamos usar para as abordagens do nosso tema. E eu falei para ele o seguinte: o tema vai ser águas purificadoras, que é o título que está acima aqui na versão corrigida. Eu vou fazer a leitura de Ezequiel 47. A intenção da leitura é até o verso 12. Provavelmente nós não vamos conseguir fazer uma abordagem em todo o texto, mas nós vamos fazer isso por etapa. E a hora que a gente percebeu que está bem, nós vamos paralisar. Se Deus permitir que a gente faça uma abordagem resumida de todo o texto, a gente o fará, porém, se não, nós vamos ir passo a passo em cada versículo desse. Então, nós vamos fazer a leitura em Ezequiel 47. A ideia da leitura é até o versículo 12. Assim diz a palavra de Deus.
Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para a sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O texto aparentemente um pouco difícil no primeiro momento, mas olhando para os capítulos a seguir, de 40 adiante até chegarmos aqui, nós vamos ver um templo sendo restaurado. No versículo 40, se você está com a sua Bíblia aí, no capítulo 40, aliás, desculpa, eu falei versículo, né? Capítulo 40, o título lá está assim: a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. Aí, no 41, a restauração do santuário. O capítulo 42, a restauração das câmaras santas. 43, a restauração e a glória do Senhor. Ainda no 43, antes do versículo 10, a restauração do altar do holocausto. 44, a restauração de reformas no ministério do santuário. 45, e aí vai 46, com divisão de terras.
E chegamos no 47. E nós vemos um templo totalmente restaurado. Nós vimos anteriormente sendo feitas restaurações. E um templo totalmente restaurado para cumprir o seu papel. E o que é que nós queremos tirar de lições aqui, prezados irmãos? É que quando nós olhamos para as Escrituras, elas declaram que nós somos o templo de Deus. E qual de nós que não precisará de algum reparo? Olhando para nós mesmos, para o nosso modo de viver, ao longo da nossa vida, o que nós herdamos, a nossa herança, que recebemos muitas vezes de uma igreja, dos nossos pais, da sociedade, no nosso trabalho, precisamos parar e dar uma volta em torno de nós mesmos e observar o que na nossa vida precisa ser reparado. Alguns irão encontrar um pouco, outros encontrarão um pouco mais de situações na vida pessoal que precisará de restauração. E eu estou usando esse texto aqui sobre o tema águas purificadoras, é que a fonte de acerto na nossa vida cristã procedem dessa fonte de água, que é um simbolismo da palavra de Deus. Numa leitura atenta, nós vamos observar que saíam águas daquele templo. Me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral daquela porta. Essas águas aparecem aqui após a restauração. E a restauração da nossa vida, a purificação da nossa vida, ela vai acontecer a partir do momento que nós começarmos a olhar para a palavra de Deus como um espelho no qual reflete a nossa vida pessoal. Olhar para as Escrituras e ver que as suas correções são para a nossa vida pessoal. E ver que as suas promessas são para nós individualmente. E olha, prezados irmãos, há muita gente lendo a Bíblia para poder pregar, estudando a Bíblia para descobrir e desvendar alguns temas. Mas felizes são os crentes que olham para a palavra de Deus e se enxergam, com o propósito de que essa palavra, como água purificadora, possa exercer o seu papel de retirar aqueles defeitos que, com atenção, nós vamos descobrir que temos. Então, alguém está querendo dizer alguma coisa? Não? Ok. Então, o que nós podemos observar aqui? Que nós, como templo de Deus, morada do Espírito Santo, temos que ter água suficiente para oferecer àquelas pessoas que estão à nossa volta. Águas que saem do templo. Uma representação aqui de que cada crente em Cristo Jesus precisa ter água suficiente para oferecer a pessoas sedentas. Este oferecer água não é simplesmente fazendo menção de textos bíblicos, mas vivenciando na prática. E quando nós damos um giro em volta de nós mesmos, da nossa vida pessoal, nós vamos observar que nós somos devedores. Muitas vezes nós não temos água suficiente para oferecer. Irmãos, eu tenho procurado ler a Bíblia sequencialmente, a partir de Gênesis, e caminhar até o Apocalipse. E quando estou chegando no Apocalipse,
A minha mente já está pensando em recomeçar em Gênesis. Mas recentemente eu fui pensar numa coisa. Eu tenho gasto em torno de 2 a 3 anos para conseguir ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E me ocorreu recentemente, fazendo conta, eu percebi que para mim ler a Bíblia toda 10 vezes, as duas mãos juntas, 10, eu iria gastar 30 anos para ler a Bíblia 10 vezes, fazendo a leitura como eu estou conseguindo fazer, gastando de 2 a 3 anos, eu estou colocando em 3. Para ler a Bíblia toda 10 vezes, eu iria gastar 30 anos. Então você pode imaginar que se a minha leitura começa na minha adolescência, 12 anos eu acredito que quando comecei, e aí em alguns períodos eu não fiz a leitura como deveria. Algumas vezes comecei e não dei continuidade. Se eu comecei com 12 anos mais ou menos, gastando 3 anos, eu teria 42 anos lendo 10 vezes. Se eu quiser ler a Bíblia 20 vezes, gastando 3 anos para essa leitura, eu gastaria 60. Aí você pode imaginar que quando a gente não faz a conta, e quando faz, a gente fica assustado, que poderia ter lido as Escrituras de Gênesis a Apocalipse muito mais vezes do que aquela quantidade de vezes que a gente o faz. Estamos falando de água, representando a palavra de Deus. E como nós precisamos obter água suficiente ao ponto de que ela possa jorrar de nós, é necessário que tenhamos uma sede maior para nos alimentar dessa fonte de água viva que é a palavra de Deus. E eu digo para os irmãos, durante esses anos todos, e mais criterioso agora, e na pandemia eu estou tendo a oportunidade de ler mais que 4 capítulos por dia. Eu estou observando que a minha última leitura provavelmente vai conseguir se concluir em 2 anos. Mas mesmo assim, para me ler a Bíblia 20 vezes, eu precisaria de 40 anos. É muito tempo. E quando eu vejo a história dos irmãos do século XVIII, XIX, relatos de que eles leram a Bíblia em torno de 100 vezes, eu imagino que eles fizeram mais de uma leitura a cada ano. E outro dia eu ouvi um relato de um irmão que disse, olha, um pregador famoso do século XVIII conseguiu ler a Bíblia 200 vezes. E eu fiquei bem, assim, assustado com aquilo, porque até hoje eu não consegui ler 15. Com 60 anos, vou fazer no próximo ano, em fevereiro, 60 anos. Eu ainda não consegui ler 15 vezes. E quando eu vi falar que alguém leu a Bíblia 200 vezes, de Gênesis a Apocalipse, eu fiquei assustado. E depois, quando eu ouvi dizer que alguém fez essa leitura de joelhos, aí essa coisa me quebrou. Porque eu estou assim, eu estou conseguindo agora passar para a 15ª, depois de vencer a 14ª. Eu estou com 2 mãos e um pé. Então, eu posso imaginar que com um pé só eu não consiga andar muito bem. Eu preciso completar. Isso é uma linguagem figurada, está certo? Mas quando você tem uma perna só, você ainda vai manquejar. Então, esse volume de água que nós precisamos ter para poder saciar a sede de pessoas à nossa volta, de ser usado no ministério de modo a ser bíblico, e não somente alguém que estuda um determinado assunto e vira um expert naquilo e tem todas as informações, né, de determinados assuntos. Eu quero dizer para os irmãos que ultimamente eu não tenho mais me preocupado muito em ler a Bíblia nessa direção, para pregar.
Eu tenho lido a Bíblia para me enxergar. E assim cada crente em Cristo Jesus precisa, ao pegar a palavra de Deus para ler, não pegar para ler porque tem que pregar, tem que ensinar. Ele vai pegar as Escrituras para se observar, para enxergar a si mesmo os conselhos de Deus, as rachaduras, as brechas, os estragos da vida, muitas vezes herdados, e nós precisamos lidar com essas limitações que todos nós temos. Talvez seja só eu. Não, mas todos os crentes em Cristo Jesus, dando a nossa natureza, nós temos muito que, ao ler as Escrituras, permitir que os seus conselhos sejam conselhos para nós praticarmos. As Escrituras mostram alguém que, ao orar, orar não, ele disse assim: escondi a tua palavra no meu coração. E quando pego a Bíblia para ler, eu estou passando aqui situações pessoais, porque eu sei que isso tem um valor para as pessoas que ouvem. Quando pego a Bíblia para ler, normalmente no final do dia, depois de um dia de trabalho, depois de um banho, me encosto lá e pego as Escrituras. A primeira coisa que falo: Senhor, me ajuda a reter o ensino da tua palavra. Guardar em meu coração. Depois, me ajuda a praticar esses ensinos. E então, por último, Senhor, me ajuda a compartilhar com confiança a tua palavra. Irmão, se for assim, nós vamos ter água jorrando desse templo que somos nós. Quantas vezes Deus tem enviado pessoas e os leva lá dentro da sua casa? Eles se assentam na mesa com você, tomam café com você, e os assuntos que saem ali, sairá de tudo, menos a água viva. Quantos de nós temos procedido assim? Deus coloca pessoas carentes da palavra de Deus do nosso lado, e nós não temos uma gota d'água viva sequer para oferecer. Nem um copo raso, muitas vezes. Alguém chegou a dizer que os mananciais de Deus são enormes, são grandes, mas nós levamos pequenas vasilhas. E o texto aqui, em um determinado momento, vai ver como essas águas profundas precisam ser passadas a nado. E, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Então, nós podemos ver um templo cumprindo o seu papel, saciando as sedes, procedendo dele. E aqui, prezados irmãos, levando para o lado da vida de uma igreja, a igreja precisa ter homens aos quais o Espírito Santo possa usar, e assim, quando usados, fazer com que o coração dos ouvintes possa arder com a ação do Espírito Santo. Lamentavelmente, por não entender muito os propósitos da igreja, alguns irmãos são usados, mas não tendo água suficiente sequer para a sua própria vida, não conseguem saciar a sede de seus ouvintes. Numa leitura atenta desse texto, a gente vai verificar que por mais de uma vez nós vemos essas águas saindo do templo. Uma alusão à nossa atitude de termos água suficiente. E água, normalmente nas Escrituras, representam ou simbolizam a palavra de Deus. E no decorrer do nosso desenvolvimento aqui, usando os textos, nós vamos ver que nós somos o resultado dos efeitos da palavra de Deus. Sobretudo quando cuidadosamente observamos os seus ensinos para purificar o nosso caminho. Eu fico decepcionado comigo mesmo muitas vezes, porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus. E quantas vezes a gente erra?
E há uma pergunta lá no mesmo Salmo 119, e é assim: como é que nós vamos purificar o nosso caminho? Nós dissemos águas purificadoras no tema. Como é que nós vamos purificar os nossos caminhos? É a pergunta. Como purificará o jovem o seu caminho? E aí vem a resposta. Como é que nós vamos purificar o nosso modo de viver, de condução da nossa vida? E lá a resposta vem: observando o seu caminho, se eles estão de acordo com a palavra, observando-o segundo a sua palavra. Vocês veem ali um tracinho e observando-o, observando se o nosso caminho está de acordo com a palavra. E tristemente nós vamos chegar à conclusão que muitas vezes o nosso caminho não está de acordo com a palavra. Por isso não são purificados. E sabe, prezados irmãos, aqui nós temos uma sequência, mas nós gostaríamos de andar um pouco mais lentamente para a gente observar que nós precisamos da palavra de Deus. E lamentamos que a palavra de Deus, muitas vezes, tem sido como boa semente lançada à beira do caminho na nossa vida. E sabe o que é isso? É que na beira do caminho há uma movimentação das coisas, das pessoas, dos ambientes, dos costumes. A beira do caminho se nos apresenta como uma variedade de universo, cada indivíduo passando por ali, possui o seu universo pessoal. E se a palavra de Deus for como boa semente, mas lançada à beira do caminho, nós vamos observar a ação das aves que vão retirando essa semente lançada. E é exatamente o que acontece no nosso tempo. As atrações da beira do caminho são tantas que nós não atentamos para a palavra de Deus. Nós não atentamos para essa boa semente que precisa nascer em nossos corações e produzir como uma fonte de água que salta para a vida eterna, mas antes, pelo contrário, nós permitimos que o inimigo, através das atrações da beira do caminho, nos retire a palavra. Sabe o que é isso, prezados irmãos? Nós não estamos mesmo dando tempo para a palavra de Deus. Quando eu disse para vocês que estou na 14ª leitura da palavra de Deus, concluindo a 14ª agora e provavelmente mais um mês para concluir, eu tenho que olhar para mim e pensar assim: eu não fiz o dever de casa que deveria fazer. A essas alturas da minha vida, eu deveria ter lido o dobro e não fiz. Muitos de nós só usamos a palavra de Deus nas nossas reuniões. A colocamos debaixo do braço. Vamos para as reuniões, nós ouvimos os palestrantes às vezes, cochilamos, não conseguimos achar os textos dados, por falta de relação com a palavra de Deus. E aí, prezados irmãos, a gente vai chegar à conclusão de que há um grande número de crentes que não podem dizer, como o salmista disse, lá no Salmo 119, 97, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Todo dia. Muitos crentes não têm usado a palavra de Deus no seu dia a dia. E à medida que vão aparecendo novas tecnologias, os crentes se envolvem tão intensamente com essas tecnologias. Não encontram tempo para a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa de experiência pessoal para vocês. Muitas vezes, quando vou ler as Escrituras, o meu celular que está ali do lado é tentador. Eu uso o celular para o trabalho. Fecho vendas, faço orçamentos,
contratos, prestação de serviços. Preciso dele para o meu trabalho, mas às vezes eu percebo que gasto um tempo muito grande com ele. Eu estou falando isso porque é um assunto super atual. E se nós não cuidarmos, não poderemos dizer como salmista: oh, quanto amo a tua palavra, eu tenho contato com ela todos os dias. Nós não poderemos dizer. Prezados irmãos, a situação é muito grave, porque além dos pássaros, que é símbolo do inimigo das nossas almas, colher a boa semente, ele não somente o faz, colhendo, tirando de nós a boa semente lançada à margem do caminho, ele planta a semente ruim em nossos corações e em nossa mente, de modo que não tenhamos tempo para dar conta de que precisamos colher a boa semente, nos alimentarmos dela, deixar que ela produza os efeitos restauradores da nossa vida. Às vezes a gente fica usando a palavra de Deus como um espelho, né? Pode ser que muitos de nós estejamos com aparência terrível, porque não estamos olhando no espelho. Lembro daquela época, ô Neuci, e você me conheceu, que eu tinha um cabelo bonito, aquela onda na testa aqui, não é? Ah, como eu gostava de um espelho. Uma vez, em plena reunião, eu peguei um pente e dei uma penteadinha no meu cabelo. Ah, quando eu fui visitar uma irmã, ela falou para mim: Pedro, mas que coisa feia. Você penteando o cabelo em pleno horário da reunião. Esses conselhos das pessoas, como eles foram bem-vindos. Hoje, eu não tenho mais tanta necessidade de olhar para o espelho. Vocês estão notando. É só ir no barbeiro e falar: olha, usa aí a máquina 2 e está resolvido. Né? Mas com relação à palavra de Deus, é necessário que eu me veja diariamente para que o meu aspecto espiritual seja de uma mente renovada. Eu estive acompanhando um pouquinho a mensagem do Genesi, não sei qual dia, se foi no sábado, acho que foi, ou no domingo à noite, e estive acompanhando um pouquinho a mensagem do Genesi. Ele estava abordando um pouquinho sobre Romanos, e naquele capítulo 12 nós vemos lá o conselho de Deus, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento só será renovado quando nos dispomos a ter contato com a palavra de Deus e permitir que o nosso entendimento dessa palavra, conduzida pela ação do Espírito Santo, orientadora, nós possamos reconhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e vivenciar essa vontade no dia a dia. Isso só vai acontecer, prezados irmãos, quando nós nos dispormos a olhar para o nosso estado diante da palavra de Deus. Eu passei por algumas experiências a essa altura da minha vida cristã. E houve um tempo aqui onde eu moro que as coisas, a gente ia no supermercado comprar coisas, às vezes material de limpeza, e colocávamos do lado de fora, vassoura, coisas assim. E no dia seguinte, quando abrimos a porta, as coisas tinham sumido. Tinha alguém pulando o muro e fazendo a compra na nossa despensa. E aí, aquilo acontecendo com uma certa frequência, quando íamos para a reunião, quando nós voltávamos, alguma coisa tinha sumido. Os irmãos terem uma ideia, até bujão de gás estava pulando o muro. E aí você pode imaginar o que fazer. O que fazer? Poderia passar pela minha mente fazer alguma coisa para prejudicar aquele ladrão. Mas naquele tempo eu estava lendo Mateus.
E estava passando pelo texto que dizia que eu precisava amar os meus inimigos. Então, logo se eu encontrasse com aquela pessoa ali dentro do meu terreno, eu deveria amá-lo, não ameaçar, amar. E as lições da palavra de Deus vão nos conduzindo a tal ponto que ela vai nos indicando o modo como nós devemos proceder. O fato é, prezados irmãos, que precisamos que as Escrituras restaurem a nossa vida, nos purifiquem do nosso estado, sacia a nossa sede diária. Tenhamos uma vida produtiva mediante a ação da palavra de Deus, nos alimentando a fé através da palavra de Deus, porque a fé, ela é alimentada com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus com os nossos olhos. Ouvir com os olhos. Diariamente projetando os nossos olhos, deixando Deus falar ao nosso coração. E assim a palavra de Deus vai nos qualificar para toda boa obra. As Escrituras têm um papel enorme. Nós gostaríamos, nesse primeiro momento, de dar essas características, porque o papel da palavra de Deus na vida dos crentes é nos ensinar como viver de modo digno do Evangelho. Se você ver lá, 2 Timóteo 3,16, tão conhecido, né? Toda a Escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, instruir na justiça. Feliz o crente em Cristo Jesus que se deixa corrigir pelos ensinos da palavra de Deus. Muitos carecem descobrir esta fonte purificadora, restauradora, a palavra de Deus. Muitos ainda precisam ter os olhos desvendados para ver as maravilhas da palavra de Deus. Tem muito crente que faz assim, para cumprir a sua obrigação diária. Pega a Bíblia, abre em qualquer lugar e procura por um versículo só, lê aquele versículo, fecha a Bíblia, e ali ele acha que cumpriu a sua obrigação. Prezados irmãos, nós precisamos buscar que os nossos olhos enxerguem as maravilhas da palavra de Deus. No mesmo Salmo 119, 18. Quando nós amamos realmente a palavra de Deus, ela vai moldando o nosso caráter na medida do nosso conhecimento de Cristo. E nós não haveremos de aprender do Senhor Jesus se não estivermos atentos aos seus ensinos. Quando ele diz, por exemplo, aprendei de mim. E quando ele fala com aquelas características que são manso e humilde de coração, prezados irmãos, quanto nós precisaríamos aprender da pessoa do Senhor Jesus. Eu não estou acompanhando o tempo, mas gostaria que os irmãos me alertassem um pouquinho, em torno de uns 40 minutos de apresentação, por favor. Não desejo cansar os irmãos. Dos versículos 3 a 6 do texto que nós lemos, parte para uma outra situação, que também é de fundamental importância nós crentes em Cristo Jesus darmos uma olhada para esse texto de Ezequiel 47, versos 3 a 6. Como é que ele diz lá? Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Vocês notaram que o número 1000 está sendo apresentado aqui pelo menos umas
5 vezes, ou 4, ou 5 vezes. E é um número inteiro. Não é 999. Não é 99. Não é 9. É um número inteiro, completo. Irmãos, nós só vamos encontrar uma vida cristã plena quando nos dispomos a olhar para o Senhor Jesus e deixar os embaraços que nos rodeiam, como diz Hebreus 12, 1 a 2, olhando para Jesus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando o embaraço e o pecado que nos assedia. O pecado, ele é ativo, ele oprime, ele se apresenta, ele se oferece. E com relação aos embaraços, cumpre a cada crente lidar dos seus. Os meus embaraços podem ser diferenciados dos seus. O meu universo de vida não deve ser o mesmo universo de vida seu, mas uma coisa nós precisamos aprender diante dos exemplos e dos testemunhos encontrados na palavra de Deus. Nós precisamos cuidar para que esses embaraços não nos impeçam de correr. E tem muita gente que mal está caminhando. Não digo nem correr. Tem muita gente que mal está caminhando. E tem muita gente que, se a gente for observar bem, estão dando ré. E quanto mais eles ouvem, mais duros ficam. Existe aí uma frase em traseira de caminhão que diz assim: se buzinar, dou ré. Tem muita gente assim, obstinada a não progredir, a não crescer, a não avançar na fé cristã. E sabe por que isso, prezados? É porque muitos de nós não aprendemos a olhar para Jesus. Nós olhamos os defeitos dos irmãos, uma falhazinha aqui, outra ali, e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos, a nossa relação com o Senhor. Queremos que a igreja tenha comunhão conosco, mas nós não queremos a comunhão com a igreja. E sabe um texto na palavra de Deus que me chamou a atenção? Diz que nós escrevemos para que tenham comunhão conosco. As pessoas desejam que as pessoas tenham comunhão com eles, não é verdade? Eles sejam aprovados. Muitas vezes nós desejamos ser aprovados, ser benquistos. Mas, na verdade, a complementação daquele texto é que faz todo sentido. Quando a inspiração do Espírito Santo ele diz para que vocês tenham comunhão conosco, e ele complementa, e a nossa comunhão é com o Pai. Se cada crente cuidasse da sua comunhão com o Pai, com o seu Senhor, com o seu Salvador, do seu envolvimento com a palavra de Deus, essa comunhão estaria realmente estabelecida. Mas quando nós, caprichosos, queremos que as pessoas promovam as mesmas coisas de acordo com o nosso entendimento, nós não iremos estar dentro do padrão da palavra de Deus. Então, aquela pessoa com 1 metro na mão, ele começou a medir, ele mediu 1000, um número completo, inteiro. E aqui nós vamos ver algumas etapas da vida cristã pelas quais nós precisamos passar. E é aqui que talvez a gente não consiga avançar muito, já estamos dentro do nosso tempo, mas ele está apresentando a primeira etapa. E sabe qual é a primeira etapa no versículo 3? Pés molhados. Sabe, irmãos, ninguém vai avançar na vida cristã se não passar por essa primeira etapa, que é ter os pés molhados. O próprio Senhor Jesus alertou ao apóstolo Pedro, quando lhes lavava os pés, aproximando-se de Pedro, Pedro disse: Senhor, de modo nenhum, o Senhor vai me lavar os pés? E o Senhor então olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo.
essa primeira etapa da vida cristã, prezados, da prática da vida cristã, passa obrigatoriamente por pessoas que tenham pés molhados, pessoas que ouvem o evangelho da sua salvação, creem nesse evangelho. E a partir daí, de acordo com Efésios 1:13, são selados com o Espírito Santo, pés molhados. Pés molhados significa que nos tornamos morada do Espírito Santo. Tomamos a iniciativa de abraçar o Evangelho e de permitir que esse Evangelho conduza os nossos passos. Sabe, prezados irmãos, os tornozelos é o que faz a articulação dos nossos pés. Alguém já teve problema aí de tornozelo inchado? Na hora de andar, que dificuldade de se manter de pé, não é verdade? Então, essa figura aqui de pés molhados vai ser um indicativo daquelas pessoas que querem conduzir suas vidas através da palavra de Deus. São pessoas que cuidam do modo como se conduzem, como conduzem os seus passos. E sabe, prezados irmãos, há tantos conselhos na palavra de Deus sobre o nosso modo de caminhar. E tornozelos molhados é um indicativo de pés molhados. Até o tornozelo molhado. A articulação do esforço para caminhar na direção indicada daquele volume de água que é a palavra de Deus, aquele espelho de água que nos conduz a caminhar, a conduzir a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Há tantos conselhos com relação a isso. Por exemplo, há um texto lá em Efésios 5:15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E quando o crente toma a atitude de andar de acordo com a palavra de Deus, ele se conduz de modo prudente. Mas aí, a cada passo que damos, o conselho desse versículo, Efésios 5:15, é que nós precisamos ver, observar se o modo de condução da nossa vida está de acordo com a palavra de Deus. Se os nossos pés estão molhados com a palavra, nós haveremos de nos conduzir a nossa vida de modo prudente, verde prudentemente, sermos observadores do nosso modo de conduzir. E sabe, prezados irmãos, muitas vezes por não nos observarmos, em vez de estimularmos a fé de outros, nós os desanimamos. Em vez de darmos um conselho motivador, que faça com que a pessoa cresça, como eu recebi, por exemplo, como disse no início do irmão Paim e de tantos outros irmãos, que me ajudaram muito, muitas vezes puxando-me. Irmãos, esse caminhar prudente é o que vai fazer avançar a tantos crentes paralisados, porque os seus pés, além de não estarem molhados, estão totalmente empoeirados. Poeira da ação do mundo, da influência mundana. Crentes que amam a palavra de Deus terão pés molhados. Não serão influenciados pela poeira mundana, mas terão os seus pés purificados no seu modo de viver. E aí, prezados irmãos, se nós formos observarmos o nosso modo de conduzir, o modo simples de tratar os irmãos em Cristo Jesus, de olhar para eles com compaixão, nos colocando no lugar deles e das suas limitações, nós vamos ver que os nossos pés molhados servirão para a bênção dessas pessoas. E com relação a ter pés molhados no modo de conduzir, há um conselho de Deus para Josué, quando ele substitui, sucede Moisés. Deus diz para ele: olha, Josué, aonde pisar a planta dos teus pés, será a conquista de vocês.
Conquistas espirituais estão diretamente relacionadas com pés molhados. Nós aprenderemos a andar em amor quando temos pés molhados. Irmãos, é lamentável o nosso mau jeito, muitas vezes, de caminhar ao ponto de desviar pessoas, de fazerem pessoas escorregarem no caminho. Eu estou falando aqui de coisas que são tão práticas. Quantas pessoas poderiam estar conosco se nós fôssemos observadores e tivéssemos a prudência de verificar como é que estamos conduzindo a nossa vida? E se for assim, se nós formos observadores do nosso modo de caminhar, nós vamos procurar andar como ele andou. Nós iremos andar de modo digno do evangelho que nós pregamos, modo digno da vocação com que fomos chamados, de acordo com a epístola de João I, capítulo 2, versículo 6. Pés molhados, andam em espírito, e assim não cumprireis a vontade da carne. Prezados irmãos, eu vou parando por aqui. Se formos prosseguir, nós vamos ficar mais bastante tempo. Andei conversando com o Jack hoje, falei, olha, Jack, não diga nada, mas é provável que o nosso assunto não consigamos fazer um resumo. Então, eu fico à disposição dos irmãos, caso os irmãos queiram, a gente pode, a partir de uma próxima oportunidade, não precisam se apressar. E não entendam isso como uma pressão, não é. Meu coração está muito tranquilo aqui, até aqui, as lições da palavra de Deus que nós podemos passar para os irmãos, eu espero que tenha aquecido o nosso coração. Mas nós tínhamos que olhar uma segunda etapa, que é joelhos molhados. Uma terceira etapa, que é lombos molhados. E uma quarta etapa, que é corpo todo molhado. E certamente, irmãos, para nós chegarmos a esse ponto de termos que atravessar esse manancial de Deus nadando, nós vamos que fazer um grande exercício com as mãos e com os pés para conseguir nadar, controlar a nossa respiração. A cada avanço, a gente perceber que estamos deslizando, nadando em águas profundas. Muitos de nós, às vezes, não sabemos nadar. Não, eu também não sei nadar. Provavelmente eu vou me afogar se cair num lugar fundo. Não sei nadar. Mas nós precisamos, com relação à palavra de Deus, ser gente que com esforço mental, emocional, braços prontos e mãos prontas para servir, pernas que são conduzidas a exercitar no reino de Deus de modo que avance, nós vamos ter que muito aprender. E quando eu disse inicialmente, prezados irmãos, que precisamos amar a palavra de Deus a tal ponto de termos o interesse de conhecê-la lá do início até o fim, é porque esse eu considero que seja o melhor conselho que alguém que se lança a compartilhar a palavra de Deus possa dar. Aqui, na palavra de Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Uma pregação do pregador aos domingos talvez não seja suficiente para dar o que nós precisamos ter quando nos lançamos a amar a palavra de Deus. Por enquanto, eu agradeço aos irmãos. Para mim, irmãos, o meu coração está aqui pulsando pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Para mim é um privilégio, é um prazer, é uma alegria, e eu espero poder ter transmitido pelo menos
que os irmãos possam ter entendido um pouco daquilo que a gente passou. Que o Senhor abençoe os irmãos, a relação dos irmãos, a comunhão dos irmãos, e assim todos nós tenhamos comunhão com Deus, esperando aquele momento em que nós seremos chamados e estaremos com Ele. Nós não sabemos o dia, mas Deus nos preparou um lugar onde nós estaremos juntos e não haveremos de ficar procurando razões para nos separarmos, antes pelo contrário. O povo de Deus procura todas as razões possíveis para viver em plena comunhão com Deus e com os irmãos. Que o Senhor continue abençoando os irmãos. Agradeço ao irmão Neuci, por criar essa oportunidade. Obviamente, irmão, quando alguém faz, a gente percebe que os irmãos têm a sua programação e nem sempre também nós estamos em condições de sair, mas no nosso coração sempre estamos pedindo que sejamos prósperos como igreja, espiritualmente, e eu sei que estou falando para algumas famílias aqui, e há várias idades que estão me ouvindo, e quanto antes, você que é mais jovem, talvez tenha aí 10, 11, 12 anos, comece, ame a palavra de Deus. Naquele tempo, na escola dominical, quando eu tinha 9 anos de idade, eu ia brincar com os meninos na rua. E eu percebia que eu era rude em algumas coisas. Sabe o que eu fazia? Voltava para casa, ia para o meu quarto e pedia perdão. Porque eu não tinha procedido bem. Seja essa a nossa intenção, prezados irmãos, diante da palavra de Deus, procurarmos viver uma vida restaurada, modificada pela palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a sua palavra.